Hoje nós vamos contar uma nova história sobre as pessoas que conviveram, estiveram na presença de Jesus. A nossa história de hoje é a criança órfã. Então vamos lá, pessoal. Jesus nunca se negava a atender a todos que o procuravam. Eram necessitados de todos os tipos, física, mental e psicologicamente também. Naquele dia extenuante, ele atendeu leprosos, cancerosos, endemoniados, a todos eles durante o dia. No final da tarde, como era comum, era costume, eles se abrigavam em alguma casa humilde à beira da praia ou sob alguma árvore. Bom, naquela noite estrelada, de céu azul muito escuro, estavam os discípulos de Jesus à frente de uma fogueira, sob frondosa árvore. O ar fresco, tomava conta de todos. E Jesus, nessa noite, estava muito introspectivo. Ninguém se atrevia a incomodar os seus pensamentos, a tirá-lo dos seus pensamentos. Eis que, dado o momento, atravessa correndo uma criança no meio da escuridão e se lança nos braços de Jesus. Os bracinhos magros abraçam Jesus e as mãozinhas, que há muito tempo não viam água, ficam impressas em seu manto. Os olhos do menino se perdem no de Jesus durante algum tempo. E ele sente em seu coração um imenso amor. Um coração que há muito tempo estava solitário. O menino tentara durante todo o dia se aproximar de Jesus, mas não conseguiu. A multidão se empurrava e se acotovelava, impedindo que ele chegasse perto. Ele então se escondeu por trás dos arbustos e foi seguindo Jesus durante todo o dia, sem que ninguém percebesse. Naquele momento, vendo Jesus ali, diante da fogueira, tão quieto, aquela luz da fogueira avermelhava seus cabelos e o iluminava. O menino olhava e sentiu que era aquele o momento. Se tomou todo de coragem e correu para os braços de Jesus. Próximo, como estava de Jesus, foi com a mão até a barba de Jesus, com muito medo de se aproximar. A barba era muito macia. E pensava no íntimo do seu coração que tinha se enganado. Ah, como eu me enganara, pensava o menino. A luz que eu via de longe não era a luz da fogueira. Aquela luz vinha dele. Apagassem a fogueira e ele ainda iluminaria. Jesus, nessa hora, o olhava sorrindo, mesmo ainda com a boca séria, mas os olhos sorriam. Jesus tomou um pão que sobrara, partiu e deu ao menino para que comesse. Livrou dos espinhos uma posta de peixe, entregando-o e recomendando que comesse, ordenando que comesse. Com muito custo, a criança conseguiu engolir. Há tempo não comia. Jesus, nessa hora, vendo o menino já se alimentando, teve a sua face iluminada por lindo sorriso e perguntou:
Como te chamam, menino? Eliasibe, mestre. Eli, assim minha mãe me chamava. E passaram a conversar. Jesus ficou sabendo, então, que a mãe morrera há algum tempo, acometida de forte doença nos pulmões. Ela cuspia sangue, com febres muito altas, e que o pai jamais conhecera. O menino, então, passou a tagarelar, dizendo que ele se alimentava pelas ruas, de aldeia em aldeia, alimentado por poucos, escorraçado por muitos. Nesse instante, ele vira para Jesus e diz: olha, quando eu não tenho comida, eu roubo. E prevendo uma recriminação, já fala: eu sei, mestre, que não é correto roubar. Minha mãe me ensinou. Mas o senhor não sabe como é difícil ficar com a barriga vazia. Ela ronca, dói muito. Eu não consigo nem dormir. E assim a criança foi tagarelando. Algumas das pessoas que esperavam os ensinamentos de Jesus começaram a reclamar, dizendo que ela estava tirando oportunidade de estudos mais elevados. Jesus não se incomodou com as reclamações. Continuava ouvindo e balançando a cabeça para o menino com muita atenção. Jesus então pegou o seu manto, envolveu a criança, acomodou-a em seu colo, e a criança falando. De repente, a vozinha foi baixando de volume, as palavras foram demorando mais para surgir, até que a criança dormiu profundamente. Nessa noite, Jesus contou uma história muito comum daquela época. Galileia, 7 anos atrás. Em uma mata, vinha uma linda moça, jovem, com um pesado jarro na cabeça, fazendo um percurso de todos os dias e a muitos metros de sua casa, quando avistou à sua frente alguém que não reconheceu. Assustou-se, pensando já naquele momento: se fizer graça, derrubo-lhe o pote de água sobre a cabeça e um bom banho de água gelada do poço deixará ele mais tranquilo. E continuou, atenta. Quando chegou próxima da pessoa, aliviou todas as tensões e passou todas as preocupações. Avistou um moço de bela fisionomia, belo porte, cabelos e olhos negros. Ele estava sentado a uma grande pedra e a comprimia, apertava um dos pés que estava enfaixado com um curativo feito, improvisado, com as próprias vestes. Tinha muito sangue. E embora ele comprimisse a ferida, o sangue ainda jorrava. A menina se compadeceu. Parou, desceu o jarro da cabeça, livrou o cabelo do lenço, dividiu em 2 partes, molhou na água limpa e cristalina, ajoelhou-se diante do rapaz e passou a cuidar da ferida, a limpar. Não para, disse a menina, continua sangrando. Se continuar assim, estarás numa enrascada. Nesse momento, a menina, muito esperta, já começou a olhar na mata em volta, encontrando uma folhagem
Levantou-se, foi até lá, pegou algumas folhas largas e alongadas, com um pedregulho bem jeitoso, colocou sobre a pedra, amassando e fazendo uma pasta. Essa pasta foi colocada sobre a ferida. Passado alguns minutos, percebia-se na feição contraída do rapaz um ar de alívio. Bendita sejas, pensei em esvair-me em sangue sem que ninguém pudesse socorrer-me. Maldito cavalo, disse o moço. Assustou-se com um animal selvagem e me derrubou sobre aquela pedra ali, pontiaguda, que cortou-me o pé como se fosse um punho. Gritei de raiva e dor. O animal fugiu. A estas horas deve estar na casa de meu pai. E continuou ali. Alguns minutinhos que se passaram, ele acrescentou. Parou de sangrar. Eu não sinto mais dor. O que colocastes nesta ferida? Parece que o talho fechou, mas eu sinto o pé a formigar. A menina respondeu, nada demais, senhor. Apenas eu coloquei uma planta medicinal muito conhecida por quase todos na aldeia. O moço foi fechando os olhos, acometido de muito sono. Passou a escorregar sobre a pedra que estava, deitando-se sobre a relva, num sono profundo e reparador. A menina se preocupou em deixá-lo ali naquele momento. Sentou-se ao seu lado, segurando sua mão, olhando o perfeito rosto. E com aquele silêncio da mata, acabou adormecendo também. À tarde, muitas horas depois, muitas vozes e barulho de carroça acordaram os jovens. Até que enfim vieram me resgatar. Demoraram-se demais. Seria finado não fosse esta menina. Por favor, leve-me embora. As pessoas que chegaram, a moça percebeu que deveriam ser os criados, pela maneira como tratavam o jovem. Colocaram-no na carroça, também pediram que a moça subisse, porque já estava quase anoitecendo, que a levariam até sua casa. E assim fizeram. Chegando na casa da menina, estava à porta a mãe e os irmãos aflitos. Judite, o que aconteceu? Onde você estava? Estamos aqui muito preocupados. Um dos criados já se antecipou, apontando o senhorzinho, que estava dormindo novamente na carroça, explicou toda a situação e partiram. Nada foi acrescentado. Depois disso, a moça se recolheu em sua casa, já pensativa, com o coração apertado, sentindo uma certa angústia e muita saudade. Passados alguns dias, ela já obteve a certeza. Jamais encontrarei ele novamente. E assim a vida continuou. Meses depois, num determinado dia, na mesma mata, no mesmo lugar, carregando o mesmo pote sobre a cabeça, ela avistou o moço que a esperava. Ficou trêmula. Os pés pesavam como chumbo. O pote vacilou e derramou-lhe água pelo corpo todo. Envergonhada, se recompôs, organizou o pote na cabeça e continuou. Chegando perto do rapaz, levantou os olhos para ele. Quer dizer, então, que eu preciso estar ferido para que fale comigo? Devo-lhe muito, menina. O médico que me atendeu me disse que se não fosse a sua rapidez e precisão, eu teria sérias complicações.
Quem dirá, senão a morte? Vim retribuir-lhe tudo o que me fez. E tirou um lenço debaixo da sela do cavalo e mostrou à moça. Um lenço azul, bordado e rebordado em prata. Escolhi entre os mais belos. Espero que você goste. Foi até a moça, retirou o pote da cabeça, prendeu os cabelos com o novo lenço, elogiando e dizendo que ficava muito bem com a cor de seus olhos e cabelos negros. E passaram a conversar. Ficou sabendo então, Judite, que o rapaz morava numa aldeia vizinha. E ele se apresentou. Naquele dia, não pude nem dizer o meu nome. Tal foi o sono que me acometeu. Fiquei dias a dormir. Era um sono profundo, mas reparador. E aí se apresentou Tobias a seu dispor, linda princesa. Conversaram então, durante muito tempo. Disse que nessa aldeia vizinha os pais tinham propriedades, né? E aí ela já percebeu que era um jovem de muitas posses, uma família de muitas posses. Conversaram sobre várias coisas e ele disse também que naquele dia fatídico estava ele voltando de uma viagem de negócios. Naquele maldito dia. E xingou novamente o cavalo. Bom, enfim, ele ia embora, mas prometeu à moça que todas as vezes que ele fizesse as tais viagens de negócio, estaria esperando ela por ali. Chegou próximo dela, enlaçou-a pela cintura, afagou-lhe os cabelos e a beijou com paixão. Foi o primeiro beijo de Judite. Chegou em casa com o coração palpitando, aos pulos, mas não disse nada para os pais. O segredo era dela, com medo de ser recriminada. E foi o tempo passando e os encontros naquela mata vazia, onde poucas pessoas passavam, passou a ser então o recanto dos amores. Muitos encontros apaixonados e demorados. Passados algum tempo, né, os primeiros sinais apareceram. Judite ficou imensamente feliz. Que alegria! Até que, enfim, um filho. Agora sim ele poderá me levar à casa do pai, à casa paterna, como prometera, dizendo que eu sou a eleita de sua alma. O jovem sedutor sempre dizia a ela que era a jovem eleita de sua alma e que confiasse nele quando ela questionava a questão da diferença social entre eles. Ele ria e sempre repetia: confie em mim. E assim ela trouxe alegremente a notícia para o amado no próximo encontro. Mas o retorno não foi como ela esperava. Algumas poucas palavras, os carinhos diminuídos, os encontros longos e apaixonados foi imediatamente diminuído por desculpa de algum compromisso urgente e se foi. Tobias nunca mais voltou. A moça ficou desesperada. Quis ir até a aldeia para procurá-lo. Não tinha autorização dos pais. Portanto, inventou uma
mentira. Uma velha senhora, adoentada e viúva, procura alguém para cuidar dela e, né, como pagamento, uma grande quantia ela dará. O pai vacilou, né, mas não permitiu que ela fosse sozinha. Alguns dias depois, soube que um velho amigo iria para a aldeia e combinou que ele levaria Judite até lá. E assim foi. Judite foi com este amigo, e na viagem ele já questionou algumas coisas, né? Ah, mas por que que você vai sair da casa de seu pai? Outra família não permitiria. Ela aumentou lá, né? A mentira. Ah, mas eu vou porque esta viúva está pagando muito bem. E inventou uma quantia, assim, enorme. Ah, disse o velho. Ah, agora eu entendo porque seu pai permitiu. Está certo, é uma quantia muito grande, mas menina, me diga o seguinte: essa viúva não estaria interessada em contrair matrimônio com um homem apessoado como eu? Sou viúvo, né, por opção, porque encontrei algumas mulheres, mas todas mais pobres do que eu. E eu gostaria muito de encontrar uma mulher assim, principalmente se ela estiver na beira da cova. Olha, dá uma investigada, pesquisa lá, depois você me conta, ok? E assim deixou a menina na entrada da cidade, deu uma desculpa de compromissos e não fez o que o pai pediu. O pai pediu que ele a acompanhasse lá na entrevista de emprego. E ele não o fez. Graças a Deus, disse a moça, né? Pensou a moça, assim eu posso, né, continuar com a minha mentira e os meus planos. Caminhou pela cidade perguntando por Tobias. As respostas e as perguntas curiosas, né, que as pessoas faziam e as respostas malcriadas, através delas, Judite percebeu que Tobias ali não era nada querido. Pensou em desistir, mas resistiu. Continuou onde indicaram. Assustou-se ao se deparar com um imenso portão e com os muitos latidos dos cães. Entrou por uma espécie de alojamento, se deparando com uma mesa muito farta e muitas pessoas em volta, provavelmente os criados. E passou a perguntar. Mal pronunciou as primeiras palavras e a gargalhada foi geral. Mais uma que o senhorzinho Tobias engana. O que esperava? Vai-te embora daqui, moça, antes que te joguemos no poço. Ela, envergonhada, saiu correndo. Em disparada, se não fosse um dos criados segurar os cães, teria sido trucidada ali mesmo. Atravessou em disparada toda a cidade, até a saída, onde encontrou um pequeno bosque. Sentou-se e ali ficou, pensativa, parada, mumificada, vamos dizer assim, em plena solidão, sem nenhuma palavra, sem se incomodar com o barulho ou os incômodos da noite, completamente só. No outro dia, acordou com o barulho da carroça. Teria que voltar. E veio, acompanhada do amigo do pai. Já deu um monte de desculpas, dizendo que a mulher não se interessava de modo algum em se casar novamente e que o emprego já estava em outras mãos, e até que enfim chegou em casa. Novas mentiras. Teve que falar para a família que o emprego estava realmente em outras mãos, que chegara tarde demais. E o tempo foi passando. O ventre foi se avolumando. Ela apertava com os panos.
enquanto pôde. Quando os panos não mais cobriam o seu ventre, ela só se lembra, então, das lágrimas da mãe, tentando impedir as pancadas do pai e dos irmãos. E assim, a mãe, nessa tentativa, ainda levou uma surra enorme dos pais e a ameaça de ser colocada para fora de casa também, como foi a menina, aos pontapés, como um cão vadio. A menina saiu dali e foi para a aldeia. Ninguém a recebeu. Ninguém. Ficou sozinha sob as estrelas. Algumas mulheres que sentiam o peso da sociedade naquela época, intolerante e preconceituosa, a alimentou, mas não podiam recebê-la em casa. E assim, ela passou a morar nas ruas. Ela estava próxima a dar à luz. Encontrou, então, alguns dias depois, uma cabana abandonada, quase que toda destelhada. E numa noite muito escura, poucas estrelas, nasceu a criança. Nas primeiras dores dilacerantes do parto, ela pediu ao Deus de Israel que poupasse o pequenininho e não o deixasse morrer. Como por milagre, naquele momento do seu pedido, a porta da cabana se abriu e por ela entrou uma velha senhora carregando uma sacola com ervas e panos. A velha parteira, acometida de forte impulso, apiedou-se da menina, que o povo todo dizia aquartelada na cabana. Fez o parto, limpou a criança e a colocou nos braços enfraquecidos da mãe. Durante 40 dias, ela cuidou da menina e da criança. Alimentou, cuidou, conversou, foi a companheira. Passado esse tempo, ao partir, séria e rude, ainda acrescentou: Judite, o que você fez, as mulheres não perdoam. Vai-te embora daqui. Elas jamais a perdoarão, porque és muito bela e jovem. Elas nunca se sentirão seguras com você aqui. Procura outro lugar para viver. Quem sabe você encontra um bom homem que te aceite e a criança. Foi assim que Judite saiu da cidade com a criança ao colo. Até, vamos dizer, esperançosa de encontrar um trabalho qualquer, na lavoura, nas lides domésticas, qualquer trabalho, para que pudesse se sustentar e ao menino. Mas ninguém a aceitou. O trabalho que ela encontrava de aldeia em aldeia era muito pouco. Mal dava para o sustento dos dois. Mas mesmo assim, o pouco que ela recebia, ela cuidava da criança para que nada lhe faltasse. E a criança, com o passar do tempo, foi crescendo, saudável, bonita, muito parecida com o pai. Igualzinho ao pai, uma cópia. Passados alguns anos de muito sofrimento, penúria, já estando Judite numa miséria e sofrimento insuportáveis, ela se prostituiu pela primeira vez. E nesse momento, todos os sonhos que ainda restavam foram-se embora. O amor, ela só tinha para a criança. Não conseguia dispensar amor a mais ninguém, menos ainda aos homens que a possuíam por ínfimo valor. E de aldeia em aldeia, Judite agora passou a desempenhar o trabalho mais antigo do mundo. Passados uns tempos, nesse novo trabalho,
Para ela, uma febre e a doença a levou, deixando a criança sozinha e abandonada. Ninguém acolheu aquela criança. E tal qual os pássaros, viveu alimentada pelas pessoas, a andar pelas ruas. Afinal, era só mais uma criança a vagar. Jesus embalou a criança no seu colo, olhou-a carinhosamente. Ela estava ali naquele momento, protegida, amparada e feliz. Olhou para a plateia que ouvia a história. Todos abaixaram a cabeça envergonhados pela sua insensibilidade. Jesus os condenou? Não. Jesus sabia que, por vezes, o contato com a miséria e as dores dos outros nos tornam insensíveis, algumas vezes até omissos e indiferentes. E Jesus passou, então, a fazer alguns comentários sobre a história, dizendo, enfocando a figura do rapaz. O rapaz que causou tanto sofrimento por desconsiderar a afeição daquela moça, por desconsiderar o amor. E aí Jesus disse e falou e ressaltou o quanto é importante que tenhamos gratidão e respeito e amor ao próximo. Jesus colocou também o sofrimento causado pela família e todas as outras pessoas que se negaram a dar a oportunidade de um trabalho honesto durante todos aqueles anos para Judite. E, finalmente, ainda acrescentou que aqueles protagonistas desta história reencontrariam-se séculos e séculos, por muitas vezes, porque o amor, dizia Jesus, ele tem que acontecer, ele vai ser exercido, compreendido, até que, enfim, sublimado e atingir as plenitudes. Jesus ainda acrescenta, para finalizar aquela história, que ele observava nas pessoas que elas ficavam, como ele sabe? Então ele colocou: vocês ficam a imaginar, como eu posso saber tantos pormenores da vida de Judite? E se esquecem que eu sou o pastor designado por nosso Pai para cuidar do imenso rebanho da terra, e nenhuma foge à minha visão amorosa. Nessa hora, ele se levanta, com o pequenino ao colo, e passando em meio à plateia, observa algumas mulheres que tinham lágrimas nos olhos, emocionadas, e sofrendo por conta da sociedade intolerante e preconceituosa, mas também envergonhadas, porque elas também, intolerantes e preconceituosas, eram. Jesus caminhou mais um pouco, tomado por vibrações de imenso amor e solidariedade, que vinha de uma delas. Parou à sua frente, estendeu os braços
transferindo o menino e dizendo: mãe, eis o teu filho de coração. Eli acordou no outro dia. Jesus tinha ido embora. Ele estava em lençóis macios, num novo lar, ares de recomeço. Mas ele sabia, com apenas 6 anos de idade, que a coisa mais importante que lhe aconteceu foi conhecê-lo. E assim foi. Amor, carinho, cuidado, nada lhe faltou. E ele foi crescendo e ficou sabendo que Jesus, o amigo, perecerá à cruz. Mas o seu evangelho continuou se espalhando. E se espalhou também as perseguições a todos os cristãos. Diziam que na distante Roma, as perseguições eram terríveis. A maneira como eles tratavam os cristãos, os castigos eram inenarráveis. Morriam às centenas em festas particulares ou nas arenas, nos circos. Tudo sob o influxo do imperador Nero. Eli sentia no seu coração, quando ele ouvia tudo isso, que ele deveria dar testemunho desse evangelho de amor. E assumiu o seu jugo. Então, ele partiu para Roma. Chegando lá, ele percebeu, constatou, que eram ainda maiores os castigos e as perseguições. Mas não desanimou. Eles tinham medo da morte. Mas a vontade de ouvir aqueles que conviveram e aprenderam com Jesus era muito maior. Então eles passaram a ouvir e receber esse evangelho de amor no refúgio dos mortos. As catacumbas passaram a ser os templos durante muito tempo. Eli foi envelhecendo, os cabelos foram ficando brancos, as pernas enfraquecidas, a mocidade tinha passado. Até que um dia, os romanos invadiram sua humilde casa e o levaram para o cárcere. Fome, sede, castigos imensos, indescritíveis, naquela fétida masmorra. E Eli pensava: que vão querer comigo? Um velho. E de repente, estava ele, em meio à arena, toda ensanguentada. O que pode, então, querer comigo esses gladiadores? Ele pensou em ajoelhar, rastejar e pedir misericórdia. Mas uma lâmina ultrapassou as suas vértebras. Mas ele nada sentiu, porque ele estava lá. A mesma beleza, a mesma luz, a mesma mansidão. Ele estava lá. Então, Eli correu para os braços de Jesus, como na antiga Galileia.